Quero falar um pouquinho com vocês hoje a respeito da luz. E em cima do tema que o próprio Jesus, ele falou, a frase que diz o seguinte: eu sou a luz do mundo. E o próprio Jesus, ele falou isso, e eu quero falar um pouquinho com vocês a respeito desse tema, o que tem a ver, o que é ser luz, o que tem a ver, o que Cristo estava falando relacionado a ser luz. Vamos seguir vários versículos da palavra para nós entendermos o que Jesus efetivamente estava falando. Amém? Então vamos iniciar falando o seguinte: você vai declarar, declare para você mesmo essa frase: eu sou a luz do mundo. Vamos lá, 1, 2, 3. Mais uma vez. Mais uma vez. Amém. Você é a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Amém? Deixa eu começar com vocês lendo Gênesis capítulo 1, versículo 3. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui. Gênesis capítulo 1, verso 3, diz assim: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Amém? Versículo 4. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Verso 5. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. Amém? Primeira coisa que eu quero que você entenda é que a luz, se você observar em Gênesis, né, se você perguntar assim, qual foi a primeira coisa que Deus criou? Então Gênesis vai responder que a primeira coisa que Deus criou foi a luz. Se você vê Gênesis 1, verso 3, né? E Gênesis capítulo 1 é o texto que relata a criação. Criação dos céus e da terra, e aí vai falando sobre todas as coisas que Deus criou, culminando com a criação do homem, a qual foi também formado por Deus, criado por Deus. Agora, Gênesis capítulo 1 fala que uma das primeiras coisas a qual Deus criou foi a luz. Eu quero fazer um exercício com você aqui, bem rápido. A gente não vai conseguir, né, porque acredito que, a gente não, na verdade, não vai conseguir, mas só para você ter uma ideia. Apaga as luzes para mim, falando favor, Nicolas, todas essas luzes aqui, apesar que tem luz aqui na frente, vai ser mais complicado. Mas imagina, vamos imaginar então, deixa eu apagar só essas duas aqui, não tem como apagar tudo. Vou te fazer um exercício de imaginação. Imagina que esse ambiente está todo escuro, breu, né? Todo escuro. Ou seja, esse ambiente todo escuro, não haveria possibilidade de você enxergar nada. É verdade ou não é? É verdade, né? Então, no ambiente todo escuro, você não enxergaria nada. Então, agora você está conseguindo ver. Por exemplo, feche seus olhos aí agora. Com os seus olhos fechados, você não consegue enxergar nada. Não é? Você não consegue enxergar nada. Você fechou os olhos, você não enxerga nada. Pode abrir os olhos. Agora, mesmo que esse ambiente estivesse todo escuro, e se você abrisse os olhos, você também não conseguiria enxergar nada. Você sabia disso? Você já fez esse teste? Você já entrou naquele quarto muito escuro e você não enxergou nada? Quem já entrou em algum quarto, em algum ambiente muito escuro e não enxergou nada, nada, nada? Então, tenho certeza que você já fez isso. Pode acender as luzes para mim?
Todos nós já entramos em ambientes escuros e não enxergamos nada. Então, mesmo num ambiente escuro, você com seus olhos abertos não consegue enxergar. Então, o que eu diria para você? Entenda o que eu vou dizer. Os seus olhos, sem a luz, ele é inútil. Ou você acha que os seus olhos com a luz têm utilidade? Sem luz, seus olhos é inútil. Não sei se você já estudou física, né? Eu gostava de física. E como é que funciona? Você só está conseguindo enxergar tudo que está nesse ambiente por causa da luz. Você só está conseguindo enxergar, a gente só consegue enxergar as coisas, né? Na rua, em casa, em todo ambiente que a gente tiver, por causa da luz. Se de alguma forma o sol se apagasse, a energia ali da Excelsa, da EDP se apagasse, ia ficar um breu danado, tudo escuro. Ninguém ia enxergar nada. E você fala, pô Deus, eu estou com os meus olhos, mas não consigo ver. É verdade. Então, os seus olhos sem a luz, ele é inútil. Primeira verdade, você tem que saber disso. Seus olhos sem a luz, ele é inútil. Quando a gente enxerga um objeto, por exemplo, quando eu olho para esse objeto aqui, essa garrafa, a luz, ela bate nesse objeto e reflete dos meus olhos. A luz que tem nesse ambiente, seja ela da energia aqui elétrica, ou mesmo que fosse a luz no ambiente natural, do sol, porque mesmo a gente sendo noite aqui, não fica tudo escuro, né? Mesmo sendo noite, quando apaga a luz, exemplo, dá aquele queda de energia, não fica tudo escuro, você consegue andar na rua ainda, porque o sol ele é muito poderoso, ele ilumina ainda a terra, mesmo estando noite para nós. Agora, se o sol se apagasse, você não conseguiria ver nada. Você não conseguiria ver nada, vezes nada. E eu só enxergo esse objeto porque a luz reflete nos meus olhos. Então, o que eu quero dizer para você nesse primeiro momento? É que os seus olhos sem a luz, ele não serve para nada. Ele precisa da luz para enxergar. Seus olhos precisam da luz para enxergar. Você fala, os meus olhos, eles são muito bons. Graças a Deus que nós temos olhos, nós temos vista, estamos vendo. Mas eu estou dizendo para você que anterior aos seus olhos existe a luz. Ela é primeiro que os seus olhos. Se Deus criasse os seus olhos e não criasse a luz, você ia... Oh Deus, estou com o olho aberto, mas não vejo nada. Por quê? Porque não tem luz. Ele criou os seus olhos, ele teve que criar a luz primeiro para possibilitar que os seus olhos pudessem enxergar. Amém? Então, a primeira coisa que eu queria falar para você é relacionado a isso, para que você entenda que a luz ela é fundamental. A luz ela é fundamental. E aqui eu estou falando de luz enquanto um corpo físico, né? Porque a luz também é física, apesar de você não ver ela. E imagina a luz espiritual. Imagina a luz da palavra de Deus. Se a luz física já é necessária para você, imagine a luz que a Bíblia fala que é. Então, o que eu vou falar aqui para você está dentro desse fundamento. Mesmo você com seus olhos abertos, sem luz, você não enxergaria nada. Então, você precisa da luz para enxergar. Tudo que eu vou falar está a partir desse fundamento. Amém? Então, veja bem. A partir desse princípio, deixa eu te dizer uma coisa. A luz, então, ela é a possibilidade. Ela é o que... Grave essa palavra. A luz é o que dá possibilidade à existência ou às realidades, às coisas. A luz é que dá possibilidade. A luz dá possibilidade. No nosso caso, como ser humano, a luz física nos dá a possibilidade de enxergarmos e nos movermos. Sem luz não enxergaríamos nada, não nos moveríamos para lugar nenhum, porque ia ficar uma escuridão só. Então, a luz, ela que dá possibilidade, ela cria as possibilidades. Então, a partir desse princípio, eu vou falar agora o inverso. Onde não há luz, há o quê?
trevas. Então, onde há trevas, não há possibilidades. Então, fique gravado isso. A luz, ela cria as possibilidades da possibilidade, e possibilidade para tudo. Ela, no caso da luz física, ela dá a possibilidade para a gente enxergar, ela dá a possibilidade para nós fazermos todas as outras coisas na nossa vida. Tudo que você faz é porque existe a luz. Se Deus te colocasse aqui e não tivesse luz, você não enxergaria nada. Então, nós dependemos da luz para nos mover. Então, nós dependemos da luz para ler, para estudar, para crescer, para aprender. Nós dependemos da luz para nos aperfeiçoar, para treinar. Dependemos da luz para assistir um vídeo, assistir um curso, para fazer uma faculdade, seja para o que for. Se você for avaliar, você depende da luz para tudo. Ou seja, então a luz, ela cria as possibilidades. E onde não há luz, que é trevas, não há possibilidades. Coloque isso no teu coração e guarde isso. Agora vamos lá. O que a Bíblia declara que é luz? Vou agora ler alguns versículos para você. Do que a Bíblia fala que é luz? Quero só relembrar para você, rememorar o que você já sabe. Nós vamos começar lendo alguns versículos. Primeiro, em 1 João, capítulo 1, verso 5. O que a Bíblia fala que é luz? Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Deus é luz. Então, primeira coisa que a Bíblia declara que é luz é Deus. Deus é luz e não há nele trevas. Pensa a partir desse princípio. Onde há luz, há possibilidade. Onde não há luz, não há possibilidades. Então, se Deus é luz, em Deus há possibilidades. Quem está em trevas, não há possibilidade para nada. Por exemplo, em Deus há a possibilidade de ser salvo. Quem está nas trevas, não há possibilidade de ser salvo, porque para ser salvo precisa vir para Deus, que é luz. Então, em Deus há possibilidade para todas as coisas que você imaginar. Tudo que você pensar, em Deus há possibilidade de você receber uma cura. Quem está nas trevas, não há possibilidade. Então, primeiro ser, né, que a Bíblia declara que é luz, é Deus. Segunda coisa que a Bíblia declara que é luz, 2 Coríntios, capítulo 3. Não, primeiro, vamos ler um outro. João, capítulo 8, verso 12. Segunda coisa que a Bíblia declara que é luz, João 8, 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, a Bíblia também declara que Jesus é a luz. Você observa que a mesma Bíblia que fala que Deus é luz, ela fala também que Jesus é luz. Então, Jesus também é possibilidade. Onde não há luz, não há possibilidades. Então, segunda coisa que a Bíblia declara que é luz, é o próprio Cristo, porque ele mesmo falou: Eu sou a luz do mundo. Amém? Terceira coisa que a Bíblia declara que é luz, 2 Coríntios 3, 8. Não fala especificamente a palavra luz, mas é também luz. Só para você entender. 2 Coríntios 3, 8. Peguei um texto mais próximo. Tem outros, né? Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Não sei se você já... Deixa eu traduzir uma coisa para você aqui. Toda vez que a Bíblia fala de glória, ela fala de luz, fala de resplendor. Quando fala de glória, fala de luz. Quando sobre a arca descia a glória de Deus, descia um resplendor. Os anjos, né, eles são seres em glória. Então, quando você tem uma visão de um anjo, provavelmente você vê algum tipo de luz. Às vezes, cores diferentes. Pode ser claro, pode ser cor azul, outros tipos de cores. Você vê isso, porque é a manifestação da luz. Então, terceira coisa que a Bíblia fala que é luz é o próprio Espírito. Porque como será de maior glória o ministério do Espírito? Ou seja, o próprio Espírito, ele é a glória, ele é a luz, ele é o resplendor. Então, onde há a luz, onde há o Espírito, há possibilidade. Onde não há, não há possibilidade. Amém? Quarta coisa que a Bíblia fala que é luz,
Está em Salmo 119, verso 105. Salmo 119, verso 105. Texto que você já conhece também. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, quarta coisa que é luz na Bíblia, a própria palavra de Deus. E por palavra aqui, entenda, não apenas a letra, mas a revelação da Bíblia, a revelação da palavra de Deus. Porque, por exemplo, a letra muitas pessoas têm. Na época de Jesus, os fariseus tinham a letra, no caso no Antigo Testamento, mas eles não tinham a palavra, não tinham a revelação. O próprio Jesus falou, vocês estão errando porque vocês desconhecem as Escrituras. Errais porque vocês não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Então, eles tinham a letra, mas não tinham a revelação. Então, o que é a luz? É a palavra de Deus, que é essa palavra revelada. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, a palavra também, como luz, é o que cria a possibilidade. E onde não há palavra, não há luz, então não há possibilidade. Há trevas. Amém? Então, até aí. Quarta coisa que eu falei para você que é a luz, que é a palavra. E a quinta, nessa parte, o que a Bíblia declara que é luz, eu falei que Deus é luz, Jesus é luz, o Espírito é luz, a palavra é luz. E a quinta coisa, o quinto ser, que a Bíblia declara que é luz, está em Mateus 5, verso 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Vamos ler o outro versículo, depois a gente volta aqui. 15, verso 15. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá luz a todos que estão na casa. Verso 16, deixa eu ver o que fala. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está no céu. Volta no 14 para mim. Jesus, ele olha para os discípulos e fala assim, vós sois a luz do mundo. Então, a quinta coisa, ou quinta ser, pessoa, que a Bíblia fala que é luz, é a igreja. É você. Os discípulos, eles são chamados de luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Então, veja bem, onde há a igreja, que é a luz do mundo, há possibilidades. Onde não há igreja, não há possibilidades. Lembra? Onde há trevas, não há possibilidade de nada. Porque o mundo no início era assim, Trevas sobre a face do abismo e tal. Trevas em todas as partes. E Deus disse, haja luz. Então Deus criou a possibilidade de existência, a possibilidade de todas as coisas, a possibilidade de tudo. Então a igreja, ela foi chamada para ser a luz do mundo. Você foi chamado para ser a luz do mundo. Então você foi chamado para ser alguém que dá possibilidades a outra pessoa, ou que cria possibilidades. Você é uma pessoa que cria possibilidades, porque você é luz. Então, por exemplo, você como luz, deixa eu entrar nessa parte bem rápido para você entender. A pessoa está lá desesperada, cheia de ansiedade, depressão, ela corre de um lado para o outro, não consegue solução, já foi no psicólogo, já foi no psiquiatra, já está tomando medicação, às vezes medicação controlada, não consegue dormir, cheio de depressão, já querendo suicidar. Aí você fica sabendo de uma pessoa dessa, alguém te chama para ir na casa dessa pessoa, de alguma forma, você vai encontrar com essa pessoa. Você é o quê? A luz. Então, quando você chega lá, o que acontece? Aquele ambiente, que era um ambiente de trevas, onde só tinha ansiedade, depressão, morte, suicídio, quando você quer luz, chega lá naquele lugar, você cria a possibilidade naquele ambiente. Você abre as portas da possibilidade para aquela pessoa que estava em trevas, naquela situação, e agora você como luz,
é como se ela estivesse com os olhos fechados. Ela tem os olhos, mas está fechado. Ela tem o rim, mas não funciona. Tem o pulmão, mas está 25% fraco. Ela tem o cérebro, mas não funciona direito. Ela toma medicação. Mas quando você chega lá, chegou a possibilidade. A luz brilha nesse lugar, porque eu sou a luz do mundo. Você está entendendo o que eu estou dizendo para você? É isso que você precisa entender. Você, como luz, onde você vai, você cria possibilidades. Você possibilita que a situação daquela pessoa, daquela empresa, seja daquela família, seja de quem for, mude. Por quê? Porque nós temos a solução para todos os problemas. Porque nós somos a luz do mundo. E não adianta você ficar assim, Jesus é a luz do mundo, eu não sou nada. Não, você é a luz do mundo. Porque o próprio Jesus falou isso. O próprio Jesus falou, tem um versículo que ele fala o seguinte, não sei se você está aqui, ele fala assim, deixa eu ver, eu acho que não anotei não. Aqui, João 9,5. Coloca para mim aqui, João 9,5. Fazendo um favor. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Você conhece um pouquinho do português? Ele fala assim, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo, né? Enquanto, né? Está relacionado a tempo. Ou seja, há um período em que eu ficarei no mundo, Jesus está falando da sua vida física, enquanto eu estiver aqui neste mundo, eu sou a luz. Né? Diretamente ele está falando isso. Indiretamente ele está falando o seguinte, quando eu sair, é vocês que serão a luz. É isso que ele está falando. Enquanto eu estou aqui, eu sou a luz. Mas, eu não estarei mais aqui, porque haverá um momento que eu não estarei aqui. Mas vocês permanecerão aqui. Por isso que Jesus ele falou lá em Mateus, vós sois a luz do mundo. E você não acende uma candeia, né, uma lâmpada, por exemplo, as lâmpadas a gente pega e coloca no alto. A gente não pegaria essas lâmpadas, em vez de colocar no alto, e colocasse escondida aqui embaixo, em cima de um pano, em cima de uma vasilha. Vamos iluminar o lugar. A gente pega essa lâmpada e coloca aqui. Não, a gente coloca no alto. Porque a lâmpada é para isso mesmo. E o próprio Jesus falou que você é a luz do mundo, você que ilumina os lugares que você vai. Você deve iluminar todos os lugares que você vai. Ou seja, quando a luz chega num lugar, o que acontece com aquele ambiente? Ele permanece do mesmo jeito? Não. Você, por exemplo, lá na sua casa, talvez você tenha um porão, um quarto, que estava lá tralhado, lá cheio de coisas, nem energia tinha naquele lugar. Aí num lugar, exemplo, né? Principalmente casa que tem porão ou que tem um cômodo lá no canto do terreno, e lá nem energia tem. Aí lá dá rato, barata, dá todo tipo de bicho. Junta um monte de coisa lá. O dia que você fala assim, vou chamar o eletricista, vou chamar o Suernan, presídio Suernan, colocar a energia aqui para mim. Coloca a energia lá, acende aquela luz lá, na hora que acendeu a luz, você vê aquele monte de coisa. Opa, esse lugar não pode ficar assim. Você começa a ver e começa a mudar a situação daquele ambiente. Enquanto ele estava em trevas, aquele lugar estava lá daquele jeito, sem solução, sem você pensar do que fazer. Mas o dia que a luz chegar naquele lugar, você vai ver todas as imperfeições, toda a sujeira, todo o lixo, tudo que tem que ser tirado, vai tirar e vai mudar aquele lugar. Ou seja, onde a luz chega, ela chega para mudar o ambiente, chega para mudar o lugar. Onde você chega para isso. Está entendendo? Então, você tem uma palavra diferente da do mundo. Por isso que eu não consigo ouvir qualquer tipo de pregação mais. Já ouvi, mas eu não consigo mais. Você tem uma palavra diferente da do mundo. Porque tem pessoas que as mensagens estão condicionadas com o mundo. Que você tem que se adequar ao mundo. Adequar às coisas do mundo. E eu não falo nem de pecado. Coisas que você julga que nem é pecado. Mas que é uma desobediência a Deus, contrário ao que a Bíblia está dizendo. Então, onde você chega para fazer
a diferença. Onde você chega para iluminar. Porque é disso que Deus fez. Disse, no início era tudo trevas. E Deus, vou fazer diferença nesse lugar. E Deus disse, haja luz. Quando a luz brilhou, aí o negócio mudou. Aí abriu a possibilidade para todas as coisas. E é por isso que a Bíblia vai dizer, né? Tudo isso aqui, que a Bíblia fala que Deus é luz, que Jesus é luz, que o Espírito é luz, que a palavra é luz e que a igreja, você é a luz. Por quê? Porque nós caminhamos junto. A palavra, Deus, o Espírito, Jesus, nós caminhamos juntos. Em unidade. Então, onde nós estamos, nós manifestamos a glória de Deus. Fazemos a diferença. Agora, você precisa, nesse primeiro momento aqui da mensagem, você tem que avaliar. Você é uma luz que está no alto, sendo colocada para iluminar, ou você é uma luz que está escondida debaixo da vasilha, né? Trazer uma tradução mais próxima para nós. Você tem que avaliar lá no seu trabalho. Que luz você é? Você está no alto ou está escondida? Lá na sua escola, na sua faculdade. Que luz você é? No ambiente que você frequenta, na sua casa. Onde você vai? Que luz você é? Você é uma luz, mas pode ser que a luz que está em você não está conseguindo chegar nas outras pessoas. Por quê? Não é porque você deixou de ser luz, é porque você está num lugar que não é para estar. Por exemplo, mesmo que eu pegue essa lâmpada que está aqui em cima e está iluminando esse lugar aqui tudo, e eu coloque ela debaixo de um balde, ela pode estar ligada debaixo do balde, não vai adiantar nada, não vai resolver nada, porque ela está escondida. Está entendendo? Mesmo que você pegue uma lâmpada de 500 watts, de 1000 watts, que é uma lâmpada fortíssima, e vamos iluminar aqui, você coloca a lâmpada de 1000 watts, você não consegue nem olhar para ela. E ela vai iluminar esse ambiente tudo lá fora, na rua, dos lados, tudo. Mas se você pegar, vamos colocar ela dentro dessa vasilha, não vai adiantar nada. A luz está lá, está iluminando, mas não está funcionando. Você como luz está funcionando? Você está no alto? Você está escondido? Você está resplandecendo? Porque você é luz. Já foi declarado, Jesus falou, vós sois a luz. E não adianta você falar, não, eu não sou luz, não. Não, você é luz, você está em Cristo, você é luz. Não quer ser luz, você tem que sair de Cristo. Você tem que ir para o mundo, aí vou viver a vida no mundo. Aí sim, aí você vai ser trevas. Está entendendo? Agora, se você é luz, não tem como você fugir disso. Agora, você pode ser uma luz que está iluminando o local, seja no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na rua, na padaria, no supermercado, onde você vai. Ou você pode ser uma luz que está debaixo de um tambor, que não está resolvendo de nada. Está lá, mas é uma luz, mas não serve para nada. Porque está no lugar errado e não está exercendo a função que deveria exercer. Está entendendo? Então, veja bem, se você for uma luz e você estiver escondido debaixo de uma vasilha, mesmo que você seja luz, você, no ambiente que está, não criará possibilidades. Não vai criar possibilidades para nada. Se tiver pessoas precisando de oração, você não vai orar. Se tiver pessoas enfermas, precisando que você imponha as mãos para declarar a cura, você não vai orar. Se tiver demônio manifestado, você não vai repreender o demônio, você vai fugir. O primeiro a correr vai ser você. Porque você é uma luz, mas está debaixo da vasilha. Está debaixo do balde. Não está resplandecendo. Você está entendendo? Você viu como que é sério você servir a Cristo? Você quer servir a Deus? Você quer servir a Jesus de verdade? Se você está em Cristo, você é luz. E você tem que resplandecer a glória de Cristo, porque nós resplandecemos a glória de Cristo. Amém? Só lendo outro texto para vocês aqui, 1 Tessalonicenses 5,5, não precisa colocar. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos de noite, nem das trevas. Nós somos filhos da luz, filhos do dia. Amém? Então, veja bem, o que é a luz? Então, eu vou entrar em outra parte aqui para vocês. O que é a luz? Primeiro, a Bíblia diz que Deus nos tirou das trevas. 1 Pedro 2,9. E diz o seguinte: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido.
Olha o tanto de adjetivo que ele coloca relacionado a você. E às vezes a pessoa acha assim, eu sou um miserável, sou um pobre, não tenho nada. Isso aí é só se você se adequar, está adequado a igual aquela igreja lá do Apocalipse. Aí sim, só parece ser uma coisa, mas não é nada. Que há a possibilidade da pessoa estar na igreja, mas não ser nada. Ela está sentada no banco, mas não ser nada. Por exemplo, na igreja do Apocalipse, ela tem pacto com Jezabel, tolera as doutrinas de Balaão, dos Nicolaitas e tanto mais, né? É igual aquela igreja lá. Eu sou rico, não, mas é pobre, cego e nu. É totalmente possível, porque Jesus estava escrevendo cartas para a igreja, não era para ímpio, não. Agora, olha o que Pedro vai dizer. Vós sois, primeiro adjetivo, geração eleita. Né? Geração eleita. Ele vai falar, olha o tanto de coisas que ele vai falar que você é. Você é geração eleita, você é sacerdócio real, você é nação santa, você é povo adquirido. Para que você é isso tudo? Para quê? Tem um objetivo. Para que anuncieis as virtudes ou o poder, o dunamis, daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, você foi feito sacerdócio real, geração santa, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Para quê? Para onde você for, você chegue e crie as possibilidades. Onde você coloca o pé, você cria as possibilidades. É para isso que ele te chamou, para isso, para que você resplandeça. Você tem que resplandecer a luz que está sobre você. Em todas as áreas você vai encontrar pessoas que precisam da parte espiritual, pessoas que precisam da parte emocional, que você vai precisar ser a luz para essas pessoas. Você vai encontrar pessoas que precisam de uma cura física, enfermidades. Você vai encontrar pessoas que estão cheias de demônios, que precisam ser expulso do demônio, libertação. Você vai encontrar pessoas que não têm conhecimento de nada, que precisam da sabedoria, do conhecimento, da revelação da palavra. Então, onde você for, você vai resplandecer a luz de Cristo, a luz que você é, que você carrega. Onde você for. Para isso que ele te chamou. Está entendendo? Então, a primeira verdade aqui, a respeito da luz, é que ele te tirou das trevas. Se você está em Cristo, você não está mais em trevas. Você agora é a luz. Em Efésios 5:8, Paulo também fala, porque no outro tempo éreis trevas. Efésios 5:8. Porque no outro tempo éreis trevas, ou seja, vocês eram trevas, mas agora sois luz no Senhor. Paulo, ele entendia, ele fala, Jesus falou com o discípulo, né? Porque aquela palavra você fala o seguinte, Jesus falou só para os apóstolos. Não, a palavra não foi só para os apóstolos, a palavra é para a igreja. Para de ficar pegando a Bíblia e falar que foi só para isso, só para aquilo. Então você pega a Bíblia e joga fora e fala assim, agora eu tenho que receber só a revelação do Espírito. Porque a Bíblia foi dada, tem seu contexto histórico, mas tem a sua revelação progressiva para nós hoje, a igreja. E lá atrás Jesus falou, vocês são a luz. E agora Paulo está falando, mas agora sois luz no Senhor. Ele está falando para a igreja, vocês são luz. Todos aqueles que estão em Cristo são luz. Andai como filhos da luz. O que é andar como filho da luz? É o que eu falei antes. No seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, você como luz tem que estar no alto, resplandecendo, criando as possibilidades. Agora, se lá você não cria as possibilidades, você não está andando como filho da luz. Você é luz, mas está escondido debaixo do alqueire, debaixo da vasilha, debaixo de alguma coisa. E mesmo a sua luz brilhando, você olha para você, não, estou brilhando. Mas ninguém está vendo o brilho, porque você está escondido. Ninguém está vendo o brilho, porque você está debaixo da vasilha, debaixo do balde, debaixo de alguma coisa. Mas Paulo está falando, vocês devem andar como filhos da luz. Quem andar como filho da luz? Onde você chegar, você brilha, você cria as possibilidades para as pessoas. Está entendendo? Onde você chegar, chegou no lugar onde tem enfermo, opa, eu crio as possibilidades, eu vou orar pelos enfermos. Chegou no lugar onde só tem pobreza, não, eu vou criar as possibilidades aqui, Deus vai dar prosperidade aqui, Deus vai dar riqueza nesse lugar. Você cria as possibilidades.
É isso que você é. Você é um criador de possibilidades, porque a luz é isso. Estão entendendo? Amém? Agora deixa eu aprofundar um pouco mais com você aqui para você entender o que é a luz. Vamos ler Eclesiastes. Vou ler um texto do Antigo Testamento e um texto do Novo. Eclesiastes capítulo 2, verso 13. Vamos entender o que ele está falando aqui. Então vi, eu, que a sabedoria é mais excelente do que a estultícia. Quanto à luz, é mais excelente do que as trevas. Agora veja bem o que ele está falando. Vi eu que a sabedoria é mais excelente do que a estultícia, tolice e ignorância. Pensa assim. E a luz é mais excelente do que as trevas. De um lado ele coloca a sabedoria, de outro lado ele coloca a ignorância. Entenda o que eu vou falar para você. De um lado ele coloca a sabedoria, do outro lado ele coloca a ignorância, a estultícia, a tolice. De um lado da sabedoria ele coloca o conhecimento. Do lado da tolice ele coloca trevas. Não é isso? O que é a trevas? Luz, né? Ele coloca a luz e coloca trevas, melhor dizendo. Ou seja, de um lado você tem sabedoria e tem luz. Do outro lado você tem ignorância, trevas. De um lado você tem sabedoria, conhecimento, você tem luz. Do outro lado você tem ignorância, tolice, você tem trevas. O que significa isso? Né? Dentro dessa primeira interpretação que eu estou falando para você aqui. Trevas, na Bíblia, está muito relacionado à ignorância. E a ignorância não é ser burro, tá? Essa expressão, burro, a gente aprendeu essas coisas, né? Burro é um animal, tem nada a ver com falta de conhecimento. Isso são jargões populares. A ignorância é falta de conhecimento. O que é a ignorância? É um momento em que o conhecimento não chegou ainda. Isso é a ignorância. Um momento da vida da pessoa em que o conhecimento não chegou naquele lugar ainda. Agora, uma vez que o conhecimento chegou, foi-se embora a ignorância. Agora chega a sabedoria. Então, você pode depois, em outro momento, estudar um pouco sobre isso, tá? Não vou entrar em detalhe agora, nesse momento. Mas, toda vez que a Bíblia fala de trevas, muitas vezes está falando de ignorância. Falta de conhecimento. Então, baseado em Eclesiastes, aqui que eu estou trazendo para você, a sabedoria está relacionada ao conhecimento, à luz, né? Sabedoria, conhecimento está relacionado à luz, que eu falei aqui já. A ignorância, ou a estultícia, está relacionada às trevas. Agora, vamos ler um texto do Novo Testamento, está em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 6. Olha o que diz. Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, lembra, Gênesis? Era trevas e Deus disse, haja luz. Então, Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Assim como Deus, lá no início, das trevas ele disse, chamou a luz à existência, né? Assim, é isso que Paulo está dizendo, assim como lá no início Deus, ele também resplandeceu, lembra que a palavra resplandecer está relacionada à glória também na Bíblia, que é luz, é brilhar. Ele resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus. O que isso significa? É que se você é luz, você tem o conhecimento
da glória de Deus, daquilo que é a revelação de Deus para você e para o mundo. Você tem o conhecimento, a sabedoria, está nas tuas mãos. Você tem a resposta. Assim como a luz é a resposta para as trevas, você que é a luz, né, que é filho de Deus, que resplandece a luz, que é a própria luz, você tem dentro de você o conhecimento para a ignorância do mundo. Você tem a sabedoria para a ignorância do mundo. Aquilo na qual o mundo é ignorante, você tem a solução. Você está entendendo? Aquilo na qual o mundo é ignorante, não tem conhecimento, você tem a solução. Você tem a solução. Você já ouviu algum testemunho, por exemplo, de alguém que estava com certo tipo de enfermidade e o médico falou que aquela enfermidade não ia ser curada, que não sei o quê, que a pessoa ia morrer, que ia dar nisso, ia dar naquilo. Mas essa pessoa, ela foi na igreja, alguém foi na casa dela, seja o que for que você quiser pensar, mas ela recebeu uma oração de alguém que era luz. Ela recebeu uma oração de alguém que tinha luz. E aquilo que o mundo não dava solução, ela encontrou solução onde tem a luz, que são os filhos de Deus. Ela encontrou solução no mundo? Não, porque o mundo é trevas. O mundo é ignorância. O mundo é ignorância. A Bíblia diz que toda a sabedoria do mundo, a loucura de Deus é mais sábia do que toda a sabedoria do mundo. A loucura de Deus, você vê, Paulo fala, né? Mas sábio do que toda a sabedoria do mundo. Imagina a sabedoria de Deus. Porque o mundo não tem resposta para como você ter paz, como você ter felicidade. Não tem resposta. Semana, eu acho que eu estava com o Dinho, né? Aí, estava comprando, que a pessoa chegou e falou que estava caro. Ela falou assim, tá caro isso aí, né? Eu falei, não, isso está barato. Por que está barato? Porque eu posso pagar com dinheiro. Caro é saúde, você não pode pagar com dinheiro. Caro é paz, felicidade, que dinheiro nenhum paga. Mas, veja bem, paz, felicidade, saúde, que dinheiro nenhum paga. Jesus conquistou tudo para nós e nos deu a condição de chegar a isso e deu à igreja a condição de levar isso para as pessoas que não têm. Então você, como luz, no lugar que tem tristeza, você leva paz. No lugar que tem angústia, você leva alegria, felicidade. No lugar que tem morte, você leva vida. No lugar que tem pobreza, você leva prosperidade. No lugar que tem enfermidade, você leva cura. No lugar que tem demônio, você leva a libertação. Porque você é a luz do mundo. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Eu estou falando isso aqui e assim, vem na minha mente o seguinte. Muitas pessoas, né, lamentavelmente, nem sabem o que elas são em Deus e as possibilidades que elas podem em Deus. Muitas pessoas, lamentavelmente, infelizmente, não sabem o que elas são em Deus e as possibilidades que elas podem em Deus. Porque muitas pessoas colocaram limitação na sua própria consciência, na sua própria mente. Limitação. Por exemplo, uma pessoa que faz medicina, um médico, ele é treinado, né, ele estuda sobre o corpo humano, tal, mas ele é treinado em todas aquelas áreas da medicina, tal, para entender o corpo humano, e ele é treinado para cuidar de pessoas. Então, ele sabe, por exemplo, quando alguém chega num consultório, você já foi no consultório assim como eu, e a pessoa, eu estou com uma dor aqui, doutor. Aí ele fala, vamos fazer isso, tal, faz um exame e tal, aí descobre que é pedra nos rins. Ele é treinado para poder
chegar para você e falar, agora você vai fazer isso, pedra nos rins, toma muita água, essa pedra sair. Se a pedra não sair, por exemplo, você tem que fazer uma cirurgia, hoje tem cirurgia laser e tal, nem precisa cortar. Ele é treinado para fazer isso. Então, a medicina chegou a algumas possibilidades, mas, por exemplo, a pessoa está com câncer. E ele é treinado para ir lá e aplicar as medicações. Aplica essa medicação, aplica outra medicação. Já trabalhei ali no UPA, e eu vi as pessoas que chegavam lá no último estágio da medicação, é aplicar morfina. Morfina é o último estágio da medicação, para poder aliviar a dor. Mas é só passageira, é só um momento. Então a pessoa chegava lá caída, cheia de dor, não tinha mais o que fazer. Já tinha aplicado a medicação 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 10ª. Chegou na morfina, aplicou, mas não resolvia. Porque ele não consegue passar desse estágio. Ele não consegue ir além desse estágio. Para ele, uma pessoa que está com câncer, se ela passar pela medicação, pela quimioterapia e todas as outras coisas, ela não for curada, ela vai morrer. A mente dele já é treinada para fazer isso. Eu estou falando assim, da 99% dos médicos, com exceção daqueles que são cristãos, que realmente acreditam no poder de Deus. Mas a maioria deles já são treinados para isso. Ó, fulano, vai para casa que você vai morrer. Já falei para você aqui, que esse é o do Kenneth Hagin, que aos 16 anos, né, foi desenganado pelos médicos, em 1933, e o médico falou para ele, vai para casa, viver com seus familiares, você vai viver só 6 meses. Já tinha declarado para ele. O médico só podia dar aquela resposta para ele. O médico não tem a resposta que a Bíblia tem. Estou falando médico que não é cristão. E mesmo o cristão que não acredita no poder de Deus, não adianta nada. Só acredita na Bíblia como histórica. Mas não acredita no poder de Deus, não resolve nada. O que eu estou dizendo para você? O mundo, por mais que ele tenha alguma solução, mas ela é limitada. Ah, eu estou passando por esse problema. Vai no psicólogo, vai no psiquiatra. É limitado. Chega um momento que ele não consegue mais resolver. Sabe por quê? Porque quem criou você, quem criou o ser humano, foi Deus. Ele é o Criador. Apenas Ele sabe como tirar aquela angústia do coração da pessoa. Apenas Ele sabe como tirar aquele câncer que está corroendo o fígado daquela pessoa. Apenas Ele sabe como fazer com aquele osso que foi quebrado volte ao lugar e se torne um só de novo. Apenas Ele, porque Ele é o Criador. O mundo, ele dá a solução mais limitada. Mas a Bíblia diz que eu sou a luz do mundo. E que você é a luz do mundo. Você tem a solução para os problemas que as pessoas estão passando. Agora resta saber se você está na igreja e é solução, ou você está na igreja e está caçando uma solução. Porque tem muita gente que fica 10 anos na igreja caçando solução para os seus problemas. E não tem problema se você é novo na fé e está caçando solução. Agora, você vai encontrar algumas coisas aí. Se você tem 10 anos na igreja, você está caçando solução. Se você já deveria ser a solução para as pessoas. Porque, infelizmente, é assim. Muitos crentes imaturos, eles não aprendem. Está entendendo? Então, veja bem. Você entendeu o que Paulo está dizendo? O que é o conhecimento? O que é a luz? A luz é o conhecimento. A luz, né, é o conhecimento. Olha só, fala em 2 Coríntios 4:4. Volta ao verso 4. Desse mesmo capítulo. Porque o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O Deus desse século cegou o entendimento, ou seja, trevas. Colocou ignorância. Onde não há conhecimento, há trevas, há ignorância. Não há possibilidade. Onde há trevas, falta de conhecimento, não há possibilidade. Por exemplo, para algumas pessoas que foram consultar no hospital HPM, consultar lá no hospital, na UCAM, que estavam com câncer, que consultaram, que passaram pelo tratamento, tal, mas o câncer voltou, tal, e chegou um momento que o médico falou, não tem mais solução, eu já estive presente,
diante de uma pessoa que estava com câncer. Inclusive, fui visitar ela na época. Eu não sabia nada dessa revelação do poder de Deus, então não podia fazer nada para ela. Eu cheguei diante dela e falei, o que você pode fazer por mim? Eu não posso fazer nada, porque eu não sabia de nada, não tinha revelação que eu era luz. O que ela tinha era dos médicos. Os médicos falaram, vai morrer, porque não tem jeito mais. E muitas pessoas morreram. Por quê? Porque eles chegaram ao limite. Eles não conseguiram ter a revelação do conhecimento. Quando você chega a esse limite, para nele, e não tem a revelação do conhecimento da glória de Cristo, daquilo que foi liberado sobre a sua vida, que foi liberado para você, chegou ali, aí você fala, agora não tem mais jeito. Não vou conseguir pagar o carro, vou ter que devolver. Não vou conseguir pagar o aluguel da casa, não vou conseguir pagar a hipoteca, não vou conseguir pagar isso, não vou conseguir pagar o empréstimo, não tem mais jeito, já tomei todos os remédios, essa enfermidade não vai embora, aí já não tem mais jeito, porque eu já fui no psicólogo, já fui no psiquiatra, e não deu jeito, cheio de ansiedade, depressão, angústia, desejo de morte, e você chegou ali, você não tem a revelação da glória de Deus, para você acabou. E assim muita gente morre, porque elas não têm a revelação da glória de Deus. Muita gente morre sem ter a revelação da glória do Evangelho. A Bíblia diz que na época de Eliseu, muitos leprosos existiam, mas só Naamã foi curado. Por quê? Muitos leprosos existiam, mas só Naamã foi curado. Por que ele foi curado? A ele chegou a revelação que tinha um profeta em Samaria que colocava a mão e a pessoa era curada. Ele foi lá e recebeu a cura. E os outros leprosos? Não tiveram a revelação. Por não ter a revelação, morreram com a sua lepra. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Isso é um caso de vida ou morte, irmãos. E se você não aprender ou entender o que eu estou falando para você aqui, você pode chegar no momento que você já teve todas as possibilidades, mas não tem mais possibilidade, porque você não transpôs da possibilidade humana para a possibilidade divina da palavra, do que a Bíblia diz a respeito daquela situação da sua vida. Está entendendo? Na época de Eliseu, muitos leprosos, mas só Naamã foi curado. Ele recebeu a revelação de que tinha um profeta, e aquele profeta colocava a mão e as pessoas eram curadas. Da mesma forma foi na época de Jesus. Você acha que todos os cegos de Jerusalém, de Israel, foi curado? Não. Primeiro, porque muitos não creram, incredulidade. Segundo, porque outros nem chegaram a ele o conhecimento, a revelação. Como, por exemplo, imagina Bartimeu, naquele caminho, mendigando, e ele está ali 1 ano, 2, 3, 10 anos, 20 anos, não sei quantos anos ele está. E ele não tivesse o conhecimento de que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus expulsava demônio, curava os enfermos, ressuscitava os mortos. Aí passa Jesus ali, né, naquele lugar, ele não tem esse conhecimento. Então, alguém chega para Bartimeu, está passando Jesus aí. Quem é esse Jesus? Jesus. Mas eu não sei quem é ele, deixa ele passar. Vê se ele tem uma esmola para mim aí. Jesus, me dá uma esmola. Dá uma moeda. Por quê? Porque não tem o conhecimento. É isso, muita gente está pedindo esmola para Jesus porque não tem o conhecimento daquilo que pode receber do reino de Deus. Muita gente... Mas Bartimeu sabia quem era Jesus e sabia o que ele podia fazer. E por saber quem era Jesus, o que ele podia fazer, Jesus, tem misericórdia de mim. Ele começou já a gritar. E Jesus mandou chamar ele, veja. E foi curado. Agora, se ele não tem o conhecimento, ele ia morrer cego. O que eu quero dizer para você, meu? Veja bem.
Se você não tem o conhecimento do que a Bíblia fala a respeito da sua vida, da sua situação financeira, da sua vida emocional, sua família, do que a Bíblia fala a respeito da sua empresa, dos seus negócios, do que a Bíblia fala a respeito dos seus dons, do seu talento, do que a Bíblia fala a respeito da sua vida espiritual, emocional e física, né? Espiritual, alma e corpo. Se você não tem um conhecimento, você pode chegar a um determinado lugar e morrer ali, sem receber o que a Bíblia tem para você. Porque você não tem a luz, você não tem o conhecimento. Você está entendendo o que eu estou dizendo para você? Amém? Observe que Satanás, ele cega as pessoas. E eu falei aqui já para você, falei, a última vez que eu ministrei, eu falei, o diabo não impede você de você sentar para ouvir, mas ele não quer que você entenda nada, ele quer que na hora da pregação você fique mexendo no celular, jogando, mexendo no WhatsApp, entrando no Facebook, no Instagram, atualizando a página, né, vendo quantos seguidores você tem hoje. Eles querem que ele faça, o diabo quer que você faça isso. Para quê? Para que tudo que está sendo ministrado aqui não chegue nada no seu coração. Nada, nada, nada. Zero. É a semente que foi lançada no meio do caminho. Né? A semente foi lançada na beira do caminho, veio as aves, ó, e pegou. Mateus 13, depois você lê. E aí, a pessoa ouve, eu ouvi o pastor falando. Mas você entendeu? Não entendi nada. Não sei o que ele falou de luz, não sei o que ele falou de trevas, não sei o que ele falou de conhecimento. Não sei de nada. Ou seja, você só estava no ambiente fisicamente, seu espírito estava longe. Sem o conhecimento, sabe o que vai fazer? Você não vai conseguir chegar às possibilidades que você pode chegar. Porque a luz é o conhecimento e a luz é o que dá possibilidade. Sem isso, você vai estar em trevas, e onde há trevas não há possibilidade. Está entendendo? Agora, veja bem, deixa eu te dizer para você aqui, aprofundar essa questão da luz e do conhecimento. Como você usa a luz? Como você vai usar a luz? O conhecimento. Basicamente, né? Tenho falado muito para vocês aqui sobre reino. E a pessoa que tem o conhecimento, ela governa. Quem não tem o conhecimento é governado. Eu falei para você aqui, lembrei uma história do Charles Finney. Charles Finney chegou na casa de uma pessoa, uma senhora, já bem de idade, viu ela acamada, e na casa daquela mulher, ela estava acamada, ela dependia de cestas básicas, dependia que as pessoas fossem lá visitar ela, ajudar ela, dar alimento para ela, uma pessoa totalmente dependente. Totalmente dependente. E aí Charles Finney notou um quadro na casa dela, e no quadro, né, era um quadro com vidro, dentro do vidro, por trás do vidro tinha uma escritura. Isso é uma história real. Charles Finney era, além de ser pregador, pastor, ele era também advogado, então ele entendia de lei, ele entendia de governo e de reino. Vale a pena você estudar a história dele. E ele encontrou aquele quadro com aquela escritura, posso dar uma olhada, senhora? Ele foi lá dar uma olhada, foi ver. Na hora que ele viu a escritura, né, ele perguntou para ela, mas a senhora, quem é a senhora? Eu sou, era uma empregada doméstica, eu trabalhava para uma pessoa, trabalhei décadas para essa pessoa, tal. Aí a senhora hoje está aqui nessa necessidade, Aí ele foi olhar aquele quadro, foi olhar aquela escritura, e aquele quadro tinha um documento, naquele documento era uma herança que a dona da casa, né, que aquela mulher que estava acamada, a patrão daquela mulher tinha deixado uma herança para ela. Mas ela pegou aquele documento, não sabia nada e tal, pegou aquele documento, bonito esse documento, colocou no quadro, ficou lá. E ela ficou décadas, anos e anos, vivendo de ajuda das pessoas, sem saber do que era direito dela naquele documento, né? Que era como se era um documento de herança mesmo,
o patrão dela tinha declarado, você vai ficar com X valor, você vai ficar com esta casa, você vai ficar com isso. Mas ela não estava desfrutando de nada daquilo e estava morrendo pobre, sem nada, porque não tinha o conhecimento. Ou seja, a situação dela era uma situação que estava governando sobre ela. Situação de pobreza, de miséria, de falta de mantimento, estava governando sobre ela. Agora, se ela tivesse o conhecimento, o que ela ia fazer? Ela ia governar sobre a situação. Isso é importante que você saiba. Quem tem o conhecimento governa, quem não tem, não governa. Quem não tem o conhecimento é governado. Em todas as áreas. Áreas de enfermidade, área de depressão, área de ansiedade, área de finanças. Não tem o conhecimento, você vai ser governado por aquilo. Por exemplo, a pessoa que não tem a revelação de que Deus é um Deus, do Salmo 23, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ela até cita esse versículo, às vezes até abre a Bíblia na casa dela, mas ela não tem a revelação desse versículo. Ela não tem o conhecimento que Deus é um Deus de provisão, que Deus é um Deus que envia pessoas para abençoar, que abre portas. Ela não tem esse conhecimento. Então, se ela não tem esse conhecimento, o que ela vai fazer da vida? Quando vem a dificuldade financeira, ela vai murmurar e reclamar contra Deus. É isso que ela vai fazer. Murmurar e reclamar. Oh, Deus, não consegui pagar minha conta. Oh, Deus, por que o Senhor não me ouve? Oh, Deus, por que o Senhor não me abençoa? Oh, Deus, só vai reclamar, porque ela não tem o conhecimento do Deus que é provedor. Você está entendendo? O que eu estou falando para você, irmãos, é de vida prática. É para mudar a sua vida. Você tem que mudar a sua vida com isso. Não é possível que você pode continuar do mesmo jeito. Agora, eu falei para você aqui, como usar a luz? A luz é o conhecimento, você vai usar o conhecimento para governar. Deixa eu ler um texto aqui, que está em Gênesis, capítulo 1, verso 14 ao 18. Vamos ler alguns versículos. Olha o que diz. Gênesis 1, 14. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus. Luminares, presta atenção nas palavras. Luminares na expansão dos céus, para haver separação entre dia e noite. E sejam eles, deixa eu ver se é a mesma tradução, é a minha, é a mesma. E sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. Verso 15. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. Verso 16, e fez Deus os dois grandes luminares. Presta atenção. O luminar maior para governar o dia. O luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. Verso 17. E Deus os pôs na expansão do céu para iluminar. Iluminar é governar. Verso 18. E para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre luz e trevas. E viu Deus que era bom. Deixa eu traduzir para você. Lembra o que eu falei para você? Olha o que fala. E para governar o dia e a noite, para fazer separação entre luz e trevas. O que a luz faz? A luz separa as trevas. Onde há luz, não há trevas. O que é trevas? As trevas só existem por uma questão única e simples, por ausência de luz. Assim como a ignorância só existe por uma única questão, falta de conhecimento. Assim como a trevas é a ausência de luz, a ignorância é a ausência de conhecimento. Está entendendo? Agora, olha o que ele fala. E para fazer separação. Ou seja, lembra o que eu falei? Você que é a luz do mundo, nós somos a luz, você é a luz. Onde você chega como luz, o que acontece? Aquele ambiente de trevas
que você faz? Você separa. Onde você chega à luz e brilha naquele lugar, e agora não há mais trevas naquele lugar. Onde você está, não há possibilidade de ter trevas. Não há possibilidade de ter trevas. Onde o Filho de Deus está, onde a igreja está, não há possibilidade de trevas. Não há possibilidade. Onde você está, você governa. Onde você está, você brilha, você ilumina. Ou seja, o ambiente está em trevas. Só está em trevas porque você não chegou lá ainda. Aquele lugar, tem trevas aqui, trevas ali. Só está em trevas porque a igreja não chegou lá ainda. Quando a igreja chegar, não tem mais probabilidade de ter trevas naquele lugar. Todo ambiente que você vê do mundo só está em trevas porque a igreja não chegou lá. Você só estava em trevas antes, por quê? Você estava em trevas antes, né? Longe de Deus, longe de tudo. Por que estava em trevas? Porque a luz não tinha chegado a você. Alguém não tinha chegado com luz até você ainda. E Deus sempre usa pessoas, tá? Ele vai usar alguém que é luz para brilhar sobre você. Então alguém não tinha chegado como você ainda, então você estava em trevas. Mas quando chegou alguém que é luz, né? Que resplandece a glória de Deus, a luz chegou até você. Assim também, o mundo, né, só está em trevas, por quê? Porque não chegou a luz lá ainda. Está entendendo? Amém? Você foi chamado para quê? Para fazer separação entre trevas e luz. Você não pode chegar lá e continuar do mesmo jeito. Você não pode chegar lá e continuar do mesmo jeito. Você está entendendo? Você não pode chegar lá e continuar do mesmo jeito. Aí o demônio está lá. Você chega lá, o demônio continua lá. Não, você tem que chegar lá e separar. Você faz separação. Você chega lá e leva a luz, leva o conhecimento. Leva o governo, porque a luz é o que governa. Deus criou os luminares para governar. Assim também, Ele criou você, criou a igreja, formou a igreja para governar. É por isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para governar. Está entendendo? Olha só. Nós lemos aqui. Você está lendo aí da lua, do sol, da estrela. Não está falando nada de mim. Vamos ler então outro texto. Filipenses capítulo 2, verso 15. Porque tem os raciocínios humanos, né? A revelação da glória de Deus quebra os raciocínios humanos. Lembra do logismos? Olha o que Paulo fala em Filipenses capítulo 2, verso 15. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Paulo está falando, assim como a lua, o sol, as estrelas governam, resplandecem, eu e você fomos formados também para governar, para resplandecer como eles resplandecem. Ninguém pode escapar da luz do sol. Você fala assim, no dia nublado não tem sol hoje. Tem sol, ele está lá. Você só não está vendo, porque está nublado, as nuvens estão cobrindo. Ninguém escapa da luz do sol. Ninguém escapa da luz. Onde a luz brilha, ninguém escapa. Você já tentou confinar a luz em um ambiente? Você não consegue praticamente. É difícil você confinar. Qualquer frestinha que tiver, ela escapa. Ninguém consegue segurar a luz. Vou lá segurar a luz. Ninguém vai conseguir segurar. Ela continua. Nós fomos chamados para resplandecer como astros no mundo. Ele está falando, assim como ele está lembrando de Gênesis, que Deus criou o sol, a lua, as estrelas para governar. Ele está falando, vocês também foram chamados para resplandecer. Onde vocês chegam, vocês resplandecem a glória de Deus. Vocês resplandecem a luz que vocês são. Onde vocês chegam, vocês governam.
Está entendendo? Então você usa a luz para governar. Eu poderia dizer para você, dentro dessa perspectiva humana, veja bem, quem tem o conhecimento, governa. Você já pensou na perspectiva humana? Quem tem o conhecimento na política, na educação, no entretenimento, na economia. Entenda o que eu vou dizer para você. O que te faz sair de uma posição para outra é quando você adquire o conhecimento relacionado àquilo. Tem gente que acha que o que faz sair de uma posição para outra é assim, é como se fosse um passe de mágica, né? Pega a varinha de condão lá, faz aquela palavra mágica, vai mudar de posição financeira, espiritual. Não vai mudar de posição, não é no passe de mágica. Por quê? Porque o que faz você mudar de uma posição para outra é o conhecimento. Se você observa, você vê no reino humano que a gente vive na Terra. As pessoas que têm o conhecimento é o que estão nos mais altos postos da sociedade. Mas não é porque ele tem poder, tem dinheiro, não. Primeiro ele teve conhecimento. Se você tiver o conhecimento, você consegue chegar. Sem o conhecimento, você não chega. Eu já falei aqui, poderia te dar uma perspectiva aqui por exemplo, numa empresa. Uma empresa tem o cargo 1, 2, 3, 4, 5. Para o cargo 1, você não precisa ter conhecimento nenhum. Por exemplo, você tem lá o ensino médio, você chega lá e entra. Agora tem o cargo 2. Para o cargo 2 você tem que ter um tipo de conhecimento. Talvez você precisa ter uma informática. Talvez você precisa falar inglês. Talvez você precisa conhecer sobre administração, RH. Dependendo da área, você vai precisar conhecer sobre leis, não sei. Para o cargo 2 você precisa ter um conhecimento. Você chega lá, eu quero ir para o cargo 2, eu sou do cargo 1. Você entrou aqui como? Eu tenho ensino médio. Só ensino médio, mas você sabe informática? Não sei não. Então, a vaga para o cargo 2 tem que ter o conhecimento de informática. A vaga para o cargo 2 tem que ter isso. Para cada cargo que a pessoa for ir, ela tem que ter o conhecimento. Ela não vai conseguir chegar lá se não tiver o conhecimento. Em muitos casos, você vai precisar ter o diploma também. É claro, né? A gente vive numa sociedade que você faz os cursos, os treinamentos, pega o diploma, mas você tem um conhecimento. Sem o conhecimento, você não vai conseguir chegar lá. Não adianta você querer sair do cargo 1 na sua empresa para o cargo 5, sem nada. Você não vai conseguir chegar. Você vai precisar ter o conhecimento, algum diploma, alguma formação. Se no mundo é assim, você acha que no reino de Deus é como? É de qualquer jeito? Porque Deus me ama. Deus ama você e o ímpio que está lá fora também. Deus ama o mundo todo. Deus amou o mundo. Não fala que Deus amou a igreja. Deus amou os filhos dele. Não, Deus amou o mundo. De tal maneira, Jesus ele veio para o mundo. Alguns aceitaram, outros não. Jesus ele ama a prostituta, o que está vendendo droga, o traficante, o assassino. Ele ama o assassino igual ama você. Você acha que não? Não, Deus me ama mais do que ele. Não, o amor de Deus é igual. Agora, você conseguiu ter alguns acessos que ele não tem, por causa da vida que ele está levando. Mas o amor de Deus é para todo mundo. Aí, Deus me ama, ele já me coloca lá no cargo, na função 5 da empresa, porque eu sou queridinho de Deus. Vai achando que você vai conseguir. Se no mundo é assim, no reino de Deus também é assim. Então, se você observar, quem ocupa os mais altos postos da sociedade é quem tem o conhecimento. Então, a pergunta que eu faço para você é: por que a igreja não governa? Por falta de conhecimento, por falta da luz. A luz está aí, mas não está brilhando. Na verdade, não é que não está brilhando, está escondida. Por que a igreja não governa as áreas? A igreja precisa governar todas as áreas. Mas a igreja não governa todas as áreas por falta de conhecimento. Houve um tempo, eu sou desse tempo também, não é muito tempo, né? Não sou velho. Tem pessoas aqui mais velhas que eu que estão sentadas lá atrás. Veja bem, algumas décadas atrás, a igreja falou bem assim:
A política é do diabo. Aí, todos os crentes corriam da política. Inclusive, muitos crentes hoje nem votam. Não, não voto não, vou votar. Não, nem vota, porque eles falaram que é do diabo. E aí o diabo tomou conta daquilo. Por quê? Falta de conhecimento. Ah, a televisão é do diabo. A televisão não é do diabo. Algumas coisas que passam lá são coisas que não glorificam a Deus. Mas você pode usar aquilo para a glória de Deus. O celular não é ruim, mas você pode usar ele para bem ou para mal. Depende do seu uso. Você está entendendo? Não é ruim. Agora, por exemplo, numa mensagem assim, na pregação, você pode usar o celular para você anotar a mensagem. Então você está fazendo bom uso dele. Agora, se você usar o celular para outras coisas, você está fazendo mau uso. Então depende da sua forma de utilizar. Mas eu lembro porque a igreja falava isso. Ah, política é do diabo, a praia é do diabo, não pode ir para a praia não. Praia é do diabo, jogar bola é do diabo. Para mim jogar bola era uma dificuldade, porque minha mãe era da igreja rígida, né? Aí para jogar bola, meu filho, tinha que... Mas assim, é do diabo, tá? É tudo do diabo, não pode fazer nada. Aí o diabo tomou conta de tudo. O diabo tomou conta do entretenimento, da educação, das artes, da política, da economia. O diabo tomou conta de tudo, porque do diabo, falta de conhecimento. Falta de conhecimento, a igreja perdeu o governo. Agora, essa igreja tem o conhecimento que a política não é do diabo. Não, a política não é do diabo. Deus levantou os primeiros reis. Saul, Davi, que foi um rei, segundo conforme o coração de Deus. Deus levantou os reis. Política não é do diabo. Governo não é do diabo. Deus estabelece as autoridades. Paulo fala em Romanos, capítulo 13. É Ele que governa. Então, não é. Então, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos entrar lá para a gente governar. Então a gente entraria para governar, mas como a igreja ficou muito tempo, muita década, até você recuperar o tempo perdido, talvez eu não veja, não sei. Até recuperar o tempo perdido, porque foi muita década perdida da igreja falando que as artes é do diabo, que a economia é do diabo, que o entretenimento é do diabo, que a política é do diabo, tudo é do diabo. Aí o diabo pegou, tomou conta, olha como é que está a educação aí. Está entendendo? Então veja bem, onde não há conhecimento, você é governado, você é dominado. A igreja, ela deve governar no mundo espiritual, aqui na terra, né? A partir das realidades espirituais. Veja o que eu vou dizer para você. A igreja deve governar aqui neste mundo, na terra, a partir do conhecimento das realidades espirituais. A igreja deve governar aqui na terra, deve ser luz aqui na terra, a partir do conhecimento das realidades espirituais. Deixa eu te dar um exemplo. Jesus, ele tinha um conhecimento das realidades espirituais. Ele tinha um conhecimento. E não era porque ele era filho de Deus, porque Jesus ele viveu como homem, tá? Tem gente que acha, ah não, Jesus era Deus. Ele era Deus porque ele era o Cristo, o Verbo. Aqui na terra ele não era Deus. Ele operava os milagres pela unção do Espírito Santo, assim como Pedro, assim como os apóstolos, assim como nós. Ele revelava pela unção do Espírito Santo, assim como Pedro, Paulo, assim como nós. Tem gente que acha, não, Jesus era especial. Não, ele abdicou da sua glória. Nunca leu Filipenses capítulo 2? Ele esvaziou-se a si mesmo. Ele tirou a divindade dele. A onipotência, onisciência, onipresença, a imutabilidade, a eternidade. Tirou-se dela. É como se ele tirasse aquela capa, né? É como se ele tivesse uma capa da imutabilidade. Ele tirou. A capa da eternidade, ele tirou. A capa do poder, ele tirou. Ele tirou tudo aquilo. E tudo que ele fazia pelo poder do Espírito que operava nele, assim como operou nos apóstolos, assim como opera na igreja. Agora, o que é diferente em Jesus? Ele não pecou. Isso é diferente, ele não cometeu nenhum pecado. Mas ele era um ser humano. Por que o sacrifício de Jesus foi validado? Porque ele era um homem que não pecou. Se ele tivesse pecado, não teria sido validado. Assim como
Outros tentaram antes dele e não foi validado. Abel tentou, outros foram tentando, não foram validados. A Bíblia diz, em profeta Isaías, Deus estava procurando alguém que pudesse comparecer perante ele, mas não achou ninguém. Todos tentaram, mas não foi validado. A diferença entre Jesus e eu e você é que ele não cometeu pecado. E ele é o primogênito. Ou seja, na família de Deus tem o primeiro filho, que é Jesus. E tem o segundo filho, o terceiro, o quarto, o quinto, e Deus continua fazendo filho. Nós somos da família de Deus. Nós somos um desses que são irmão de Jesus. Você está entendendo? Então, Jesus, o que ele fez foi não pecar. Mas Jesus, ele tinha um conhecimento das realidades espirituais. Se você lembra que eu falei? Se você não tiver o conhecimento, você não vai governar. Chegaram diante de Jesus. Primeiro chegaram diante dos apóstolos, os discípulos. Ô Pedro, tem esse menino aqui, ó, ele está espumando, ele está rangendo os dentes, ele pula no fogo, pula na água, a gente tenta dar um jeito nele aí. Aí Pedro foi lá, tentou dar uma tarja preta, toma aqui esse remédio. Eu nem sei o nome dos remédios. Tentou fazer alguma coisa com ele, segurou ele, aí veio João, segura ele. Não vamos segurar ele não vai jogar no fogo não. Aí veio outro, dá um remédio, veio outro, conversar, né? Veio apóstolo do amor, não, ô menino, não faz isso não pula no fogo não. Cada um foi na sua tentativa, ninguém conseguiu dar jeito. Trouxeram até Jesus, o que Jesus? Ele foi lá e deu jeito. Ele viu aquele menino que estava com esquizofrenia, o que ele fez? Ele viu que era um demônio, porque ele tinha conhecimento das realidades espirituais. Sem o conhecimento, o que você vai fazer? Você vai ficar tentando, não vai conseguir. Ou você vai usar as estratégias humanas, que têm sua limitação, na área da saúde, na área da emoção, da psique, tem sua limitação, você vai usar estratégias humanas, mas pode estar num estágio que as estratégias humanas não resolvem. Como aquele menino, estava naquele estágio que as estratégias não resolviam. Não adianta prender, aquele gadareno lá. Vamos amarrar ele, ele quebrava as cordas. Vamos prender ele num portão de ferro aqui no lugar. Ele quebrava os portões de ferro, igual o Sansão, né? Não dava jeito. Jesus chegou e fez o quê? Olhou para o demônio e mandou o demônio embora. E resolveu a situação. Você está entendendo? Lembra daquela mulher encurvada? Aquela mulher estava na sinagoga. Eu já falei para vocês aqui, não vou nem falar do detalhe dela, mas ela era filha de Abraão, fazia parte da descendência, era filha. Estava na sinagoga, servindo a Deus, durante 18 anos. Ninguém poderia dar jeito nela. O pastor da igreja não tinha solução para ela. Nenhum pastor tinha solução da igreja. Claro, é totalmente possível, porque ele não tem a revelação do conhecimento, do governo de Deus. Ah, mas ele é o pastor, tal, não tem problema. Mas ele não tem a revelação. Ele pode ser o profeta, pode ser o apóstolo, pode ser o que for, mas não tem a revelação. Porque ela estava na sinagoga há 18 anos, e os líderes da sinagoga, que era até mais santo que eu e você, se você for olhar para o padrão de santidade, os líderes da sinagoga, né, fariseus, que estavam na sinagoga, eram os fariseus, eles não tinham conhecimento. Aquela mulher estava 18 anos, vindo no culto de quarta-feira, encurvada, chegava, sentava, encurvada. Chegava no culto de domingo, encurvada, sentava. Primeira semana, 1 ano, 18 anos frequentando a igreja, encurvada, e ninguém sabia resolver o problema daquela mulher. Aí chegou Jesus, um dia na sinagoga, um dia no culto, olhou para aquela mulher e mandou ela levantar. Por quê? Porque ele tinha o conhecimento da glória de Deus, ele sabia, ele falou, enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Onde eu for, eu levo cura, levo milagre, levo libertação, levo o poder de Deus, levo salvação, porque eu sou a luz do mundo. Ele sabia disso, mas aquela igreja da sinagoga não sabia.
Você está entendendo? A igreja chegou nesse estágio. Chegou no estágio de membros e líderes não ter o conhecimento, a revelação do governo, e por não ter o conhecimento, muitos padecem. Lembra de... Deixa eu ler um outro texto para nós finalizarmos aqui. Estou falando demais. Oh, meu Deus. É porque a gente vai lembrando de outras coisas. Abra para mim Oséias 4, verso 6. Eu tinha que falar outro versículo aqui para vocês. O meu povo foi destruído. Repete essa primeira frase. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Vamos lá. 1, 2, 3. Amém. O profeta, ele está falando. Aqui ele está falando em primeira pessoa, né? Como se Deus estivesse falando. É o profeta que está falando, mas é como se Deus estivesse falando. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Ou seja, falta do conhecimento, destruição, trevas. Falta da luz. Onde não há luz, há trevas, não há possibilidades. Porque a luz é o que dá possibilidades. O conhecimento é o que dá possibilidades. É o conhecimento que impede a destruição. Está entendendo? Agora, olha que eu vou continuar lendo aqui para você, né? Que é interessante, muita gente conhece só essa parte. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Mas deixa eu... Vamos ler o outro restante aqui, ó. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdotes diante de mim. Quem rejeitou o conhecimento? Ó, o povo foi destruído. Mas quem rejeitou o conhecimento? O sacerdote. Peraí, quem foi destruído? O povo. Mas quem rejeitou o conhecimento? O sacerdote. Ué? Quem foi destruído foi o povo, mas quem rejeitou o conhecimento foi o sacerdote. Aqui tem a lei da autoridade. Não vou entrar nesses detalhes, mas é a lei da autoridade. O que acontece com a autoridade acontece com o povo. Agora veja bem, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei para que não seja sacerdote diante de mim. E visto que se esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Agora entra uma para a próxima geração. Mas observe, quem foi destruído foi o povo, mas quem rejeitou o conhecimento foi o sacerdote. Na mão do sacerdote estava a responsabilidade de levar o conhecimento para o povo. O sacerdote que não leva conhecimento para o povo é como se ele estivesse numa igreja toda escura, né? Só em trevas. Não leva conhecimento, não leva possibilidade. Agora, baseado nisso, você precisa também avaliar quem são as autoridades sobre a tua vida, porque dependendo da pessoa que está liberando sobre você, ela pode estar te travando ou pode estar fazendo você crescer. Ela pode estar gerando destruição sobre a tua vida ou pode estar liberando a glória de Deus, dependendo do pregador que você ouve, por exemplo, na internet. Porque o que mais tem é pregação no YouTube. E você acha pregador para todo tipo de gosto. Ah, eu gostei desse pregador, Mas ele está falando um monte de coisa que é fora do conhecimento da palavra e você gostou dele, foi com a cara dele. Ele é legalzinho, fala umas palavras tal, bem, encaixa legal, tal. E aí você gostou e tal, mas não está gerando nada de conhecimento para você. E aí, o que vai acontecer com você? Vai ser destruído. Porque a influência que é sobre a tua vida, ela é responsável pelo seu crescimento ou pela sua destruição. A influência sobre a tua vida, ela é responsável pelo seu crescimento ou pela sua destruição. Então, nesse sentido também eu devo avaliar quem eu vou seguir. Quem vai ser influência na minha vida.
quem vai ter o meu like? Quem eu vou ser seguidor? Eu também devo avaliar. Por quê? Porque essa pessoa ela está liberando algo sobre a minha vida. Ou ela está liberando um conhecimento para me fazer crescer, ou ela está liberando trevas para me fazer ser destruído. Ignorância. Você está entendendo? Você nunca leu essa segunda parte do versículo, né? Você sabia só da primeira. Que o povo foi destruído porque faltou conhecimento. Mas o povo foi destruído porque faltou conhecimento, mas o conhecimento do sacerdote que não passava para o povo. Então aqui tem a responsabilidade do sacerdote que está liberando o conhecimento e tem também a responsabilidade de quem está aí, de quem ele está recebendo esse conhecimento. Porque às vezes a pessoa não vai passar para você, ela vai ser como um fariseu, não entra no reino de Deus e impede as pessoas entrarem. O que mais tem hoje na internet, por exemplo, é teologia ruim. Já falei em outros momentos aqui para você. Uma das coisas que impede as pessoas de receber milagres, curas, má teologia. O que mais tem é isso. As pessoas falando o que é contrário à Bíblia. E aí você aplaudindo. Por quê? Por causa da ignorância. Como a maioria das pessoas não leem a Bíblia, poucas pessoas leem a Bíblia, inclusive nós estamos no projeto de vida aí, faça a leitura da Bíblia ano que vem, leia 4 capítulos por dia, você vai ler a Bíblia toda, 2025. Se você não for ler 4 capítulos por dia, lê pelo menos 2, para em 2 anos você ler a Bíblia toda, mas faça a sua leitura. O que a pessoa não tem é conhecimento da Bíblia, eu também não tinha conhecimento da Bíblia, porque eu estou falando, eu também não tinha conhecimento da tradição. Mas não da Bíblia. Quando eu olhei na Bíblia, eu falei, rapaz, esse negócio que me ensinaram não tem nada a ver com o que está escrito na Bíblia. Eu tive que pegar meu conhecimento que eu tinha e jogar tudo fora. É o que eu fiz. Literalmente, joguei os livros fora, queimei os livros, porque era um conhecimento que era ruim, péssimo. Você está entendendo? Então, não seja destruído, porque a falta de conhecimento é governar. Amém? A Bíblia diz que a igreja ela brilha cada vez mais e mais. Provérbios capítulo 4, verso 18 diz assim: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E em 2 Coríntios 3,18 diz assim: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, ou seja, de resplendor em resplendor, de luz em luz, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Amém? Você foi chamado para resplandecer a luz. Agora, as pessoas elas falam assim: nós resplandecemos a luz de Jesus. Fundamentalmente sim, porque a luz vem dele. Mas a Bíblia diz que ele nos tirou das trevas e nos colocou na luz. E ele mesmo diz, vós sois a luz. Ele não falou, você tem a luz, Mateus. É diferente se eu pegasse aqui uma lâmpada, né, e falasse assim, toma aqui, Mateus, uma lanterna. Toma aqui, agora você tem a luz. É diferente você ter de você ser. A Bíblia não fala que você tem a luz. A Bíblia diz que você é a luz. E não adianta você vir com um discurso de falsa humildade. É Cristo que brilha, nós não brilhamos nada. Isso é falsa humildade, porque você tem que brilhar. Eu não estou falando brilhar para a sua glória e seu orgulho não, tá? Porque se brilhar para a glória e o orgulho, o anjo passa a espada. É igual Herodes, né? Se orgulhou, o anjo veio e derrubou na mesma hora. Não é para glória, você vai brilhar para quê? Porque você governa, você tem o conhecimento, você vai brilhar nas trevas. Você vai levar a luz nas trevas, então você foi chamado para brilhar. A Bíblia não diz que você tem a luz, a Bíblia diz, você é a luz. É impossível separar você da luz, assim como é impossível separar Deus da luz. Vamos separar Deus da luz, vamos tirar Deus, colocar de um lado, a luz do outro. Deus é luz, assim como você não separa Deus do amor. Deus não tem amor, Ele é amor. Não dá para você separar.
Aqui tem água, aqui tem a garrafa. Então eu consigo separar a água da garrafa. Você não consegue separar Deus da luz, Deus do amor. Assim também você não consegue separar você da luz. Vou separar a luz e eu. Não. Uma vez que você está em Cristo, você já é luz. O seu ser é luz, a luz brilha em você. Você é a luz. Você e a luz é a mesma coisa. Amém? Vamos orar? Se coloque de pé, Daniel.